Bom dia, irmãos e irmãs. Antes de nós lermos a palavra do Senhor, que tal se nós tivéssemos mais uma palavra de oração? Vamos nos curvar. Senhor, vemos a Tua bondade, a Tua graça simplesmente no fato de permitires que nos reunamos para essa semana de conferência. E queremos Te dar graças, Senhor, por Teu amor. Em permitires que ouçamos a Tua palavra, Senhor, em permitires que sejamos juntos. Obrigado, Senhor, por Tua bondade. Obrigado, Senhor, por Tua iniciativa em se revelar a nós. Agora, Senhor, quando chegamos ao último dia de conferência, Senhor, e oramos para que nesta sessão, o Senhor, segundo a Sua vontade, segundo aquilo que está em Seu coração, o Senhor possa falar algo a cada um de nós, Senhor. Senhor, nós precisamos da Tua palavra. Não precisamos de entender uma doutrina melhor, de entender mais passagens da Bíblia. Precisamos conhecer-Te, Senhor. E oramos para que, por Tua graça e misericórdia, o Senhor nos conduza nessa sessão, pelo Teu Santo Espírito, com esse fim, de ver a Tua pessoa, Senhor, de conhecer-Te, Senhor, e de responder a Ti, Senhor, seguindo-Te de todo o coração. Senhor, nós confessamos neste tempo que o Senhor Jesus é o Senhor e todas as coisas estão debaixo dos Seus pés. Nos submetemos a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu triunfo completo. Nos submetemos ao Teu trono, ao Teu triunfo. Oramos para que o Senhor seja glorificado neste tempo, segundo a Sua boa vontade. E oramos essas coisas, pedindo para que mesmo ao ler a Tua palavra, o Senhor já esteja falando a nós. O Senhor já esteja de alguma forma nos impressionando, nos cativando. É o nosso pedido que o fazemos, agradecidos, no nome precioso de nosso Senhor Jesus. Amém. Por favor, abra comigo no livro de Efésios. Nós queremos ler de novo os versículos que são de onde o tema dessa conferência se baseia, mas queremos fazer algo um pouquinho diferente. Queremos ler o contexto destes versículos. Então nós vamos ler, começando no capítulo 1, começando no versículo 3. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da Sua vontade, para louvor da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo Seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da Sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Versículo 9, desvendando-nos o mistério da Sua vontade, segundo o Seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Um pouquinho adiante, ainda no capítulo 1, versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. E só o início do versículo 18, iluminados os olhos do vosso coração. Ainda em Efésios, quero ler duas passagens mais nessa epístola. Capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória,
vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. No capítulo 5, versículo 29. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Finalmente, o último versículo de Efésios, versículo 24. Capítulo 6, versículo 24. A graça seja com todos os que amam, sinceramente, a nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos voltar para o Evangelho de João, que tem sido um enfoque das minhas sessões. Evangelho de João, vamos ler alguns versículos, provavelmente repetir alguns que já lemos. Vamos ler 2 versículos no capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Versículo 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. E uma vez mais, os versículos que nos dão o objetivo deste Evangelho. No final do livro, no capítulo 20, versículo 30. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E nós vamos ler alguns versículos do capítulo 21. Vamos começar no versículo 1, para efeito de contexto. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei algum dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco
e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu. E de igual modo o peixe. Já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. E lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Vamos pular um pouquinho adiante. Versículo 22. Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. E finalmente os 2 versículos que concluem todo o Evangelho. 24. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Eu sei que nós estamos lendo muitas passagens hoje, e no entanto eu ainda quero ler mais uma. Talvez seja a parte mais importante da mensagem, aliás. Não, com certeza é. Vamos ler um versículo em Gálatas, capítulo 5. Versículo 6. Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Bem, irmãos, chegamos à última sessão da nossa consideração, da minha parte, desculpem. É a minha última sessão em que nós estamos querendo considerar essas palavras do apóstolo Paulo aos Efésios, quando ele expressa a vontade de Deus, em termos de que essa vontade consiste de fazer convergir em Cristo todas as coisas. E, como vocês sabem, eu tenho feito isso do ponto de vista do Evangelho de João. Quanto mais a gente estuda o Evangelho de João, a gente vê que o assunto não é nenhum outro do que essa mesma vontade que está expressa em Efésios capítulo 1. Obviamente o estilo é totalmente diferente. É outra abordagem, digamos assim. Mas a essência da mensagem é exatamente a mesma. Apresentar uma pessoa que é o centro de tudo. Uma pessoa em quem Deus colocou todas as coisas. Uma pessoa que é eu sou. Percebe nesse próprio nome do Senhor Jesus, que é de alguma forma esse nome, como nós mencionamos e o nosso irmão Lawrence mencionou outro dia. Esse nome, ele é mencionado nesse evangelho pelo menos 8 vezes. E nessa declaração, por si só, você vê a sua centralidade, a sua suficiência, toda a plenitude residindo nele. Eu sou tudo o que você precisa. Nós mencionamos que a origem disso é lá no Antigo Testamento. E que, muito significativamente, o eu sou do Antigo Testamento está em branco. Eu sou. E o sentido mais amplo desse nome está exatamente nesse fato. Ele é, irmãos e irmãs, tudo o que nós precisamos. E o Senhor Jesus, no Evangelho de João, ele preenche isso em 8 instâncias,
eu sinto que não são exaustivas, é o meu parecer, mas são como exemplos. Você precisa de satisfação? Eu sou o pão da vida. Você precisa de luz? Todos nós precisamos. Eu sou a luz do mundo. E assim por diante. A suficiência, a centralidade do Senhor. Como você notou, eu estou querendo abordar isso do ponto de vista de João, mas eu li basicamente Efésios hoje, ou a maioria das passagens em Efésios. Existe um princípio de interpretação da Bíblia que basicamente diz o seguinte: a Bíblia explica a própria Bíblia. Então eu senti de fazer um pequeno, talvez um pequeno desvio de curso, no intuito de, pela graça do Senhor, de vermos como o assunto que nós estamos considerando no Evangelho de João, me parece que é exatamente igual do que o assunto que Paulo está colocando em Efésios. Diferentes estilos, com toda certeza, mas os pontos de contato são inúmeros. Então deixa eu fazer uma menção para você. Me parece extremamente importante e de grande valor espiritual que nós percebamos como Paulo apresenta esse propósito eterno, essa vontade de Deus de fazer convergir todas as coisas em Cristo. Nós sabemos, e o nosso irmão Cláudio tem desenvolvido esse assunto de uma maneira tão ampla e maravilhosa, de como esse propósito, ele encontra uma expressão, ele encontra essa expressão em todo o universo, mas antes disso acontecer, Deus ele escolhe um vaso aqui na terra, uma entidade espiritual aqui na terra. E o seu desejo é que esse propósito, antes de ser visto em todo o universo, ele seja visto em primeiro lugar na igreja. Então, caso você se pergunte, ok, o Senhor Jesus vai ser o ponto focal de todo o universo. Você vê isso hoje acontecendo? Não é algo visível aos nossos olhos. Na realidade, neste mundo, isso não é uma... Como é que eu posso colocar isso de uma forma correta? Neste mundo, isso não é ainda uma realidade visível. No entanto, no dia de hoje, antes que visivelmente todas as coisas estejam debaixo dos seus pés, o Senhor escolheu um vaso no qual essa realidade deve ser vista, palpável, real, hoje. E isso, irmãos, é a igreja. Então, voltando aos versículos que nós lemos, Paulo ele faz essa declaração de qual é o propósito de Deus no versículos 9 e 10 do capítulo 1. Mas é muito instrutivo que quando ele começa o capítulo, ele começa dizendo de o que o Senhor fez na nossa vida antes de chegar nesse propósito. Ele começa a relatar como o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. Você enumerou essas bênçãos espirituais que são relatadas no capítulo 1, e olha que eu li só a metade disso aí. Eu não fui pelo capítulo inteiro. Mas você já prestou atenção de quando Paulo começa essa enumeração? Então ele diz, deixa eu voltar um minutinho aqui para Efésios. Ele diz que ele nos abençoou, na nossa tradução, na minha está, nos tem abençoado, que não parece ser necessariamente a melhor tradução. A ideia é ele já te abençoou com toda a sorte de bênção espiritual. Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Irmãos, será que nós podemos avaliar a preciosidade dessa bênção? Antes que o universo existisse, o Senhor sabia, você ia nascer, eu ia nascer, e Ele te escolheu, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor, Ele não é simplesmente uma escolha para você ser dele, mas Ele te predestina
com o objetivo. Na nossa tradução para adoção, e o nosso irmão explicou tão bem, que a ideia não é simplesmente de alguém fora da família ser trazido para dentro, não. É alguém que, pela sua graça, recebeu a sua própria vida, não é isso que aconteceu quando você creu? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes de serem feitos filhos de Deus. A vida dele está em você. Não é a adoção como nós normalmente ouvimos e conhecemos. É uma adoção diferente. A ideia aqui é que alguém que recebeu a vida de Deus, que está conectado em vida com Deus, Ele te predestinou para ser um filho maduro, que possa compartilhar com Ele, participar com Ele na administração do reino deste universo. Irmãos, quem somos nós para recebermos isso? Somente depois, e ele continua, não é isso? As bênçãos. Em Cristo nós temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Somente depois de ele enumerar todas essas bênçãos, tudo aquilo que ele fez por nós, aí sim há a descrição, há o enunciamento desse propósito. Irmãos, talvez haja uma coisa muito importante nessa ordem, que eu quero chamar a sua atenção, e a minha, nessa manhã. Eu creio que o nosso irmão Cláudio já mencionou isso hoje de manhã. A vontade de Deus, esse propósito tão grandioso, eterno, Ele nunca tensionou que fosse uma coisa simplesmente mecânica. Uma coisa que se torna uma doutrina. Então você lê, você conhece, você acha muito bonito, você admira, mas ele fica nesse nível de um conhecimento, de uma doutrina. Essa nunca foi a intenção de Deus. Ele quer te incluir, Ele te incluiu nesse propósito, não há dúvida alguma. Mas a maneira como Ele nos inclui é muito específica. Ele nos inclui nesse propósito de uma forma viva. Como o irmão disse, antes de Ele te revelar esse propósito, Ele quer te atrair para Ele mesmo. Então, por isso, muito antes de Ele mencionar isso, esse propósito, Ele começa dizendo, Ele te abençoou com toda sorte de bênção espiritual. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Ele quer que você seja um filho maduro. Adoção de filhos, esse é o sentido. Que você compartilhe com Ele. Percebe? Muito antes de Ele te falar desse propósito, Ele te atrai, Ele te abençoa com toda sorte de bênção. Em outras palavras, irmãos e irmãs, sim, Ele determinou que nós participemos deste propósito, mas é uma participação não mecânica, não simplesmente doutrinária, um conhecimento que eu tenho. É uma participação que se baseia em um relacionamento vivo com Ele mesmo, que Ele nos deu. Ou considera, por exemplo, o capítulo 2 de Efésios, como é que começa? Aliás, deixa eu fazer esse pequeno parênteses. A Epístola de Efésios, eu acho que eu já mencionei isso, mas repetir não é demais. É considerado quase que unanimemente como o ponto alto da revelação na Bíblia inteira. Não há revelação mais elevada do que isso. Porque ele trata desse propósito eterno de Deus em seu Filho e expresso primariamente através da igreja. E, no entanto, esse é o assunto da epístola, mas por toda a epístola você vai achar esse mesmo princípio que eu acabei de tentar demonstrar. Nunca é uma coisa mecânica. Antes de Paulo lidar com esse propósito, ele vai te falar do que o Senhor fez por você e por mim. Capítulo 2, por exemplo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Percebe, irmãos? Essa é antes de você entrar na participação, se eu puder usar isso, desse propósito, Deus fez algo por você. Ele fez algo por mim. Ele te deu vida. E é na base desse relacionamento vivo com Ele.
pecadores salvos por sua graça, redimidos, restaurados, abençoados com todas as bênçãos. Não algumas, toda sorte de bênção, todo o suprimento, toda a plenitude nele, à sua disposição. Aí sim, nós entramos nesse propósito de Deus. Irmãos e irmãs, eu sinto que, essencialmente, o Evangelho de João, ele nos leva a essa mesma maravilhosa realidade espiritual. Então, deixa eu mencionar de novo o que eu tenho mencionado em todas as minhas sessões, a conclusão do Evangelho. Tem os sinais. E João diz, ok, eu escrevi esses sinais, eu os registrei, com um objetivo, paráfrase, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo, vocês tenham vida no seu nome. Lembra daquela sequência? O sinal revelando a pessoa. E quando a pessoa é revelada, isso produz em nós fé. Nós cremos nele. Mas isso não é o fim. O objetivo desse crer é nós termos vida no seu nome. Percebe o mesmo princípio? Em João nós vemos aquele em quem toda a plenitude reside. E, no entanto, João não nos é dado simplesmente para mostrar quão grandioso é o Senhor. E ponto final, ficou por aí. Não. O objetivo é sempre para que, crendo, tenhais vida no seu nome. Você tem vida não como algo que Ele te dá. Toma. É um caminhão de vida. Pum, Ele te dá. Não. É vida na pessoa. É vida no seu nome. Irmãos e irmãs, esse propósito maravilhoso no qual o Senhor nos incluiu, ele só pode ser experimentado em realidade nesse relacionamento vivo com nosso Senhor Jesus. Gostaria de mencionar algumas coisas a mais, dando prosseguimento à nossa comunhão. Nós mencionamos ontem que crer é essa chave, tanto no Evangelho de João quanto em toda a palavra de Deus, pela qual, e aliás, graças a Deus, o nosso irmão mencionou isso de novo hoje. É essa chave pela qual as coisas do Senhor se tornam uma realidade na nossa experiência. Essa plenitude que está em Cristo, os sinais te apontam para isso, revelam a pessoa, mas isso só se torna real, a vida só é experimentada no seu nome, quando nós cremos, quando há essa resposta. Existe uma coisa que é extremamente importante, que eu gostaria de mencionar, que você vê no Evangelho de João e no resto da Bíblia. Sim, crer é uma chave, mas parece quase que tem uma chave para chave. Porque há uma coisa que, particularmente no Evangelho de João, mas também em outras passagens, inclusive Efésios, nós vamos chegar lá, tem algo que parece que antecede o crer, que é extremamente importante. Nós lemos esse versículo em Efésios 1:18. Deixa eu mencioná-lo de novo. Quando, percebe, deixa eu, só por um instantinho, olha a progressão desse capítulo 1 de Efésios. Então Paulo te mostra todas as coisas que o Senhor fez por você. Aí ele enuncia esse propósito eterno. E aí é como se ele para, chega no versículo 15 do capítulo, e ele dá uma parada. Aliás, provavelmente você sabe disso, mas eu vou te lembrar. Essa é a frase mais longa da Bíblia inteira. Você sabe disso, não é isso? Efésios, capítulo 1, começando no versículo 3, até o versículo 14, no grego, eu acho que na nossa Bíblia também, é uma frase.
Você consegue ver o porquê, o significado disso? É quase como se o apóstolo Paulo, quando ele começa a tratar do que Deus fez por nós em Cristo, do nosso privilégio, da sua abundância, do seu propósito eterno, é quase como se ele não consegue parar. Não há palavras para descrever e a coisa vai como uma avalanche praticamente. Isso é o capítulo 1 de Efésios, do versículo 3 ao 4. Aí chega no versículo 15 e tem uma pausa, quase que abrupta. E o Paulo ele fala, não, acho que nós temos que orar a respeito disso. Eu lembro do irmão Lance, quando ele, em uma das mensagens dele, né? Aquela imaginação viva que ele tinha. Ele diz, eu acho que o Paulo deve ter falado com o secretário dele. Normalmente, Paulo, as epístolas eram ditadas, né? Ele deve falar, não, peraí, a gente tem que orar agora. Porque tem o risco disso aqui ser tomado como um ensino, uma doutrina, o que aconteceu. E não é que não há ensino ou doutrina, irmãos. Existe isso. Mas se tudo que nós recebemos aqui é um ensino ou uma doutrina, a coisa saiu pela tangente. O ponto central não foi atingido. Então Paulo para especificamente e ele faz uma oração. E é uma oração maravilhosa, cheia de riqueza. Eu só quero salientar uma frase nessa oração, um princípio espiritual. Paulo ora no versículo 18 para que os olhos do nosso coração sejam iluminados. Irmãos, é um princípio que permeia a palavra de Deus. A verdade, o que Deus fez por nós. A grandiosidade do que Ele é. Isso só vai ser apreciado por nós se os olhos do nosso coração forem abertos. Deixa eu colocar de outra forma, e graças a Deus, meu irmão já facilitou a mim. É muito interessante compartilhar, né, em conferência, porque parece que há uma certa sobreposição nas mensagens. E eu vejo algo, eu dou graças ao Senhor por isso. Porque me dá essa, nenhum de nós coordenou o que não vai nisso aqui, porque eu vou falar disso ou daquilo. E acaba que a gente descobre que, o irmão está falando disso, é exatamente o que eu tinha preparado, né? E o nosso irmão, ele mencionou isso hoje de manhã. Você vê na Bíblia que o ver, a visão espiritual, não é o ver material, tá? Não é o ver dos sentidos, mas essa visão espiritual pela qual Paulo está orando, para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, ela sempre antecede a fé. Se você não vir, não há qualquer condição de você crer. É claro, é até quase que lógico. Como você vai crer se você não viu? Irmãos, esse é o princípio que nós encontramos, tanto em Efésios, quanto em João, quanto no resto da palavra de Deus. E quando nós tratamos, irmãos, de algo tão maravilhoso, tão vasto, irmãos, será que essa oração de Paulo não deveria ser a nossa oração diária? Irmãos e irmãs, se os olhos do nosso coração não forem iluminados, eu te garanto, essa semana aqui vai ter sido uma semana muito interessante. Você ouviu tanto conhecimento maravilhoso, vai passar outra semana e vai ficar por isso mesmo. A menos que nós vejamos com os olhos do nosso coração. É como se o que o Senhor realmente deseja que aconteça em nossas vidas se frustra. Não acontece. Iluminados os olhos do vosso coração. Eu gostaria, brevemente, já que na realidade eu estou tomando Efésios emprestado e fazendo um pequeno desvio, ou tentando usar Efésios para explicar João, que é um princípio de interpretação da Bíblia. A Bíblia se explica. Eu gostaria de ir para o Evangelho de João e te mostrar uma amostra de versículos em que você vê esse princípio. Ver associado com a fé. Na realidade, como eu espero que você seja um estudante da Bíblia, não para ser um erudito, não para ser um grande conhecedor, irmãos, porque é a nossa vida.
Porque essa é a nossa vida. Porque aquele de quem nós estamos falando, você já notou isso? No princípio, no original, no princípio era o Logos, era a palavra. Essa pessoa se identifica como a palavra de Deus, aquele que expressa a mente e o coração de Deus. Irmãos, esse livro é a palavra escrita de Deus, mas o teor deste livro, irmãos, é aquele que é o Logos. De Gênesis a Apocalipse, ele é o assunto deste livro. E se nós estamos falando da plenitude de Cristo, eu vou só repetir algo que já foi mencionado. Você acha que nós vamos entrar nessa plenitude se não aprendemos a amar este... Eu não estou falando do livro como algo, um talismã. Se nós não gastarmos tempo na sua palavra, se nós não o buscarmos na sua palavra. Ok. Eu vou querer te mostrar esse mesmo princípio do ver precedendo o crer em uma amostra de versículos no Evangelho de João. Deixa eu começar no... Isso aqui é bem incompleto. E o que eu estava dizendo, que eu me distraí, saí um pouco pela tangente, é que eu gostaria e te incentivo, leia o seu Evangelho de João. E quando você ler, tente notar as menções desse ver. Eu acho que uma coisa precisa ser falada também, que pode soar como contradição. Eu estou sugerindo, irmãos e irmãs, que o ver antecede a fé. Talvez para alguns de nós isso possa soar estranho, quase heresia. Talvez alguns de vocês vão me dizer, peraí, mas Paulo não falou que nós não andamos por vista, mas por fé? Tem uma antítese lá. Eu estou sugerindo que as duas coisas estão unidas, e aquele versículo de 2 Coríntios 5 tem uma antítese. Vista é colocado em oposição à fé. Mas não é a mesma vista de que eu estou falando, irmãos. A vista a que Paulo se refere em 2 Coríntios 5, 4, é aquela vista do nosso sentido. Atentando nós, não nas coisas que se veem, isso ele falou no capítulo 4 de 2 Coríntios, mas nas que não se veem. Percebe que ele está falando da vista material? Que a nossa grande tentação, a gente se pauta por aquilo que os meus sentidos estão dizendo. Eu vejo isso, eu vou fazer isso. Não. Isso não é para os cristãos, não é para aquele que tem a vida de Cristo. Nós andamos não pelo que vemos, mas por fé. Mas quando chega em João, ou mesmo quando ele fala, os olhos do seu coração têm que ser iluminados. Olhos do coração, é algo espiritual, irmãos. É dessa visão que nós estamos falando. Ok, tendo feito essa distinção, alguns versículos em João, uma amostra, e o resto, como é que é a história? Lição para o estudante? Não. Ok, é um caso perdido, eu e o português. Vou te mostrar algumas, em primeiro lugar, algumas menções a ver no capítulo 1, versículo 14 que nós lemos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e verdade e vimos. Percebe, irmãos, quando João ele tem que descrever a sua experiência. Como é que tudo começa? Eu vi uma pessoa. E nessa pessoa eu vi a glória de Deus. Irmãos, se não houver essa visão em nossa vida, tudo vai virar uma teoria. Algo que nós achamos muito bonito, mas vai ficar por isso. Garantido. Mas vimos a sua glória. Olha ainda no capítulo 1. É interessante porque João se esconde no seu escrito, né? Ele se refere a si mesmo como o discípulo a quem o Senhor amava. Mas ele nunca se identifica. No capítulo 1, ele conta como ele encontrou o Senhor.
Se você olhar no versículo, deixa eu ler a partir do 35. No dia seguinte estava João outra vez. Esse aqui é o Batista, tá? Estava João, o Batista, na companhia de 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram a Jesus. Eu não vou ter o tempo de ler toda a passagem, mas eu vou te dar... Um dos discípulos é identificado. Ele é André, o irmão de Pedro. Mas o outro, caracteristicamente, João está se escondendo. É o próprio João. Mas olha que interessante, como João relata esse primeiro encontro dele. Versículo 38. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Irmãos, tudo na vida cristã começa com vermos o Senhor. Mas eu acho que nós nunca podemos esquecer que a iniciativa desse processo nunca é nossa. É assim que João relata como é que é o início da sua jornada com o Senhor. O Senhor é aquele que vai te dizer: vinde, me contemple, me veja. Irmãos e irmãs, deixa eu te perguntar o seguinte. Eu vou me incluir nessa pergunta. Será que nós estamos vivendo no privilégio desse chamamento? Esse é o coração do seu Senhor para com você. Ele quer que você o veja. Isso é absolutamente necessário. Se isso não acontecer, nada ocorre na nossa vida cristã. Mas não se esqueça, há um convite de graça. Vinde. Cheio de graça e verdade. Você tem contemplado o seu Senhor? Você vive a sua vida no privilégio do seu chamamento? Pensa no apóstolo Paulo por um segundo. Qual é o início dele? Da sua vida espiritual? Na estrada de Damasco, os olhos dele se cegaram para esse mundo. Lembra? Ele caiu, ele não viu nada. Mas naquele dia, como ele descreve em 2 Coríntios 4, ele viu a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Percebe, irmãos e irmãs? Agora é interessante. Há um dos relatos da conversão de Paulo. É um evento extremamente importante. Por isso ele é repetido 3 vezes no livro de Atos. Em um dos relatos desse encontro de Paulo com o Senhor Jesus, o Senhor fala com ele que ele... Talvez a gente deva ler, vamos abrir em Atos capítulo 26. Versículo 16. Deixa eu ler o 15, para efeito de contexto. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor?
Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque para isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Irmãos, essa na realidade não é simplesmente a experiência do apóstolo Paulo. Essa é a natureza da vida cristã. Esse é o privilégio do seu chamamento, do meu em Cristo. Um dia, Ele apareceu para você. Se você genuinamente nasceu do alto, você ouviu com os olhos do seu coração um dia. Você viu que Ele morreu pelos seus pecados. Mas aí o Senhor fala com Paulo: eu vou te constituir uma testemunha, não somente pelo que você já viu de mim, mas pelas coisas para as quais ainda te aparecerei. Essa é a vida cristã, irmãos. É uma vida em que nós contemplamos o Senhor Jesus, o vemos. Esse é o nosso privilégio, do início ao fim da nossa jornada, sempre vendo progressivamente mais dele. É a chave para a chave. Eu sugeri ontem que fé, crer, é essa chave pela qual toda a sua plenitude, como revelada nesse evangelho tão maravilhoso, ela se pode tornar uma experiência na nossa vida. Nós temos vida no seu nome, mas a menos que nós o vejamos, a menos que o contemplemos. Em 2 Coríntios capítulo 3, Paulo fala do que é a natureza da nossa vida cristã. E ele descreve da seguinte forma: contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Meu irmão e minha irmã, isso descreve a sua vida. Percebe? Ele não está falando que você dá uma olhada numa maravilhosa conferência em janeiro. Por 5 dias você vê o Senhor, que maravilha. Aí você volta para o seu dia a dia. E aí, ok, agora tem que aguentar, segurar o tranco até a próxima conferência. Não, irmãos. É uma vida em que você contempla o seu Senhor. É o seu privilégio diário. E nesse processo, você é transformado de glória em glória na sua própria imagem. Ver o Senhor, contemplá-lo. Irmãos, Paulo em Efésios fala que o órgão, a sede dessa faculdade de visão espiritual, não é a mente. Não é iluminados os olhos do seu intelecto. Agora eu entendi. Nossa, coisa confusa. Agora, finalmente. Não. Iluminados os olhos do vosso coração. Essa faculdade espiritual está diretamente relacionada ao nosso coração. Nosso Senhor Jesus, Ele disse: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Irmãos, talvez a nossa tendência seja pensar em uma coisa futura. Frequentemente eu entendi esse versículo como que, ok, se você for puro de coração, um dia você vai chegar na presença de Deus. Quando você morrer, quando o Senhor voltar, tal, e você vai ver a Deus. Bem, isso não está errado, com certeza existe isso. Mas o princípio é muito mais amplo do que isso.
Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Irmãos, isso começa hoje. Lembra o chamamento de Paulo? Lembra o que o Senhor fala para o Paulo? Eu já te apareci, mas eu ainda vou aparecer. Eu ainda vou me revelar, você ainda vai me ver. Irmãos, isso ocorre, é algo que ocorre no nosso coração. Agora tem uma outra chave aqui. Bem-aventurados os puros de coração. Há uma condição. Todos nós temos um coração. Mas há necessidade de que esse coração seja achado em um estado, em uma condição espiritual tal, para que essa capacidade de ver o Senhor possa ocorrer. Os puros de coração. Você já reparou como na Bíblia o coração é algo extremamente importante em ambos os testamentos? Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Olha, sempre que eu leio sobre tudo, acima de todas as coisas, é algo crítico, irmãos e irmãs. É algo que, se nós não prestarmos a devida atenção, algo trágico vai ocorrer. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Frequentemente na Bíblia, coração, você vê que o coração é a sede daquilo que nos motiva, daquilo que nós buscamos, daquilo que nós amamos. O seu coração vai determinar isso. Nesse coração está a sede dessas coisas. Quando você ouve a palavra puro de coração, eu não sei o que vem à sua mente, mas talvez a ideia melhor aqui seja a seguinte: pureza na Bíblia, o sentido mais básico dessa palavra é quando não há mistura. Algo puro é algo em que não há mistura. Bem-aventurados os puros de coração. O seu coração, ele é singelo. O seu coração está focado em um alvo. O seu coração tem um centro. Esse não é o tema da nossa conferência, irmãos. Ele é o centro de todas as coisas. Mas se isso vai ser uma realidade na nossa vida, tem tudo a ver com o seu coração e com o meu. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Talvez poucos entenderam esse princípio, como Davi. E frequentemente, ele oferece essas orações que de alguma forma tocam o coração. Orações que têm a ver com a condição do seu coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito reto. Salmo 51. Sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Percebe? Esse é sempre o risco. No original, uma tradução para isso é: vê se há em mim, Senhor, algum caminho idólatra. Percebe que esse é sempre o grande desafio para o nosso coração? Algum interesse, algum amor dividido que não é simplesmente o Senhor. Alguma coisa que rivaliza com a sua centralidade na nossa vida. Sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração. Prova-me. Conhece os meus pensamentos. Deixa eu dar uma pequena ilustração. O nosso coração é como se fosse uma torneira.
Então, é a torneira, né? Aquela coisa minúscula. Digamos que você você mora na sua casa e você tem aquele reservatório de água maravilhoso, cheio de água cristalina lá em cima, ou lá embaixo, sei lá. O reservatório está cheio. A água é maravilhosa, é cristalina. Mas a maneira de você obter essa água é quando você vai para você gira aquela coisinha, a torneira, né? E ela abre. Mas se tiver algum problema com essa torneira, se essa torneira de alguma forma for defeituosa, percebe que a água está lá em cima. O reservatório está cheio. Mas você não vai beber uma gota dessa água. Percebe que isso descreve a vida cristã? Quando você creu no Senhor Jesus, essa vida eterna, em quem reside toda a plenitude, em quem todas as bênçãos, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão depositados. Essa vida veio morar dentro de você e de mim, no dia em que nós cremos nele. No entanto, irmãos e irmãs, se o nosso coração, se houver um problema com ele, vai ser como uma torneira entupida. A água está lá. Não é uma questão de que será que tem água mesmo? Não, ela está lá. Mas na sua experiência, irmãos e irmãs, nosso irmão Cláudio mencionou Apocalipse capítulo 21 e 22. Uma visão tão maravilhosa da consumação do propósito de Deus. Eu vou só mencionar uma coisa, especialmente em vista do salmo que ele compartilhou conosco, porque quão apropriado, quão necessário nós sermos lembrados disso. Sim, as nações estão se enfurecendo e vai piorar. A oposição, esse espírito do anticristo, que se opõe a tudo que se chama Deus, já está nadando de braçada por aí. Irmãos, vai piorar. Mas nós temos que lembrar o seguinte: Apocalipse 21 e 22 é a visão da nova Jerusalém descendo do céu, a noiva do Cordeiro. Essa visão, irmãos, isso não é um ideal, isso não é uma coisa que João imaginou. O que ele teve, meus irmãos, é uma visão daquilo que o Senhor, que está fora do tempo, ele alcançou. Isso não é uma esperança, sabe, aquele idealismo, esse é o nosso ideal. Não. O que o Senhor fez foi tirar o João do tempo, naquela grande montanha que ele fala, e ele viu lá do outro lado e falou: o Senhor concluiu a sua obra. Cristo é o centro daquela cidade que é o centro do universo. Tem uma ilustração que sempre me ajudou nisso aqui. Eu moro em Nova York. E lá tem um prédio bem famoso e alto que é o tal do Empire State, né? E tem um observatório no topo desse prédio. E o pessoal vai lá, né, para dar uma olhada na cidade e tal. Também uma coisa famosa em Nova York, tem um desfile que acontece lá no Dia de Ações de Graças. E acontece na Quinta Avenida, se eu não estou enganado, que é do ladinho desse prédio. Então imagina quando você vai ver um desfile. Se você estiver lá embaixo, no nível do resto do povo, e está querendo ver o desfile, tudo que você consegue ver talvez seja uma faixa de, 100 metros à sua esquerda, 100, 200 à sua direita, mas você vê uma seção bastante limitada do desfile. E o desfile é um desfile bem comprido, né? Como se, eu não sei o comprimento, mas digamos que tenha, 1 quilômetro, 2 quilômetros, do início ao fim. Mas se você subir ao topo desse prédio, no Empire State, você olha, olha lá, está o início do desfile lá, o final dele, né? Você tem aquela visão panorâmica. O que o Senhor fez com João em capítulo 21 e 22 de Apocalipse, ele o ergueu sobre essa alta montanha, o tirou do tempo. E ele viu do início ao fim das obras de Deus. Ele viu a conclusão, irmãos. Não é um ideal, não é uma esperança. Ele viu a conclusão. O Senhor vai chegar lá. E neste mundo,
A oposição já é intensa, vai ficar muito pior. A um ponto talvez você se perguntar, nossa, tem algum jeito? Graças a Deus. O Cordeiro tomou o livro da mão. Ele venceu. A obra vai se consumar. Não é um se, não é talvez, vai se consumar. Já está consumada. E nós um dia, pela graça do Senhor, nós vamos ver isso. Irmãos, nós estamos falando de coração. A visão que João tem é da cidade de Deus descendo, a nova Jerusalém, do céu para a terra. Mas essa cidade, ao mesmo tempo, ela é denominada a noiva do Cordeiro. Quando você pensa no relacionamento entre um marido e uma mulher, é o relacionamento mais íntimo e profundo, conhecido para nós seres humanos. E há um X da questão nesse relacionamento. Sabe, num relacionamento, se ele for sadio, claro, há várias coisas envolvidas. Então, para aqueles que são casados, você vai saber, tem uma divisão de trabalho, né, para fazer a casa funcionar, seja ela qual for. Então, o marido faz isso, tradicionalmente, né, sei lá, o marido está lá trabalhando, ralando e tal. Frequentemente, um exemplo apenas, talvez a esposa está tomando conta de algumas coisas na casa, de filhos, talvez trabalhando também, seja o que for. Mas digamos, irmãos, que tudo o que há nesse casamento seja essa divisão de trabalho perfeita, né? Todo mundo trabalha igual uma máquina azeitada, tudo certinho. Eu fiz minha parte, e o relacionamento, digamos que ele se limite a isso. Tudo está organizado na casa, tudo certinho. Se tudo que há nesse casamento é isso, você descreveria esse casamento como um casamento saudável? Irmãos, o mais importante é que haja amor. Isso é o que caracteriza no coração de Deus, no conceito dele, o que deve haver nesse relacionamento. Na conclusão desse propósito de que nós estamos falando, você vê uma noiva unida ao Cordeiro. Você acha que nós vamos chegar lá e nós vamos dizer, Senhor, fiz tudo certinho na minha vida, né? Mantive uma doutrina correta, sadia, né? Eu fiz obras, perseverança, etc. Será que você acha que isso vai satisfazer o coração do seu Senhor e Salvador? Está tudo certinho. Fui na igreja todo domingo, de vez em quando na reunião de oração, né? Nas conferências. É interessante porque Apocalipse, ele começa e termina com amor. O último livro, o livro da conclusão. No início, uma advertência. Tenho, porém, contra ti, deixaste o teu primeiro amor. Nada mais o satisfaz. As obras, a perseverança, o labor, a doutrina correta, isso não o satisfaz. No final do livro, a noiva do Cordeiro. Amor, irmãos. Nosso tempo se acabou. Eu sinto que eu tenho que usar mais 5 minutos só para dizer mais uma coisa. O final do Evangelho de João é muito interessante, porque de uma certa forma é como se é estranho quase a estrutura de João. Você chega no capítulo 20,
Os versículos nós temos lido vez após vez após vez, né? Estes, porém, foram registrados para que creais. É quase como se essa devia ser a conclusão do livro. Não é isso? É quando ele concluir, é isso. Mas aí você tem o capítulo 21 como um apêndice, como um epílogo. O irmão Lessa, ele disse isso uma vez, que me ajudou muito. Eu acho que ele realmente, pela graça do Senhor, pôs o dedo no ponto. Ele sugeriu que talvez João tenha acabado de escrever e disse, ok, acabou o livro. Mas talvez o Senhor tenha falado com ele, não, João. Ainda tem algo vital que está faltando, crucial. Sem esse algo, ver o Senhor, fé, experimentá-lo, sem esse algo, não vai me satisfazer. Pedro, põe o seu nome no lugar do Pedro. Tu me amas. Queridos irmãos, esse propósito nunca vai ser uma realidade. Ele nunca vai satisfazer o coração do Senhor, a menos que haja essa resposta no nosso coração. Com toda a imperfeição do mundo, do nosso amor. Eu não posso entrar nos detalhes, não é o meu intuito. Mas obviamente, graças a Deus por isso. Como o Senhor fala, Pedro, você me ama com esse amor completo, absoluto, divino. Pedro diz, Senhor, eu gosto do Senhor é meu amigo. É como se o Senhor me pede esse amor, o meu amor está aqui embaixo ainda. Mas há um desejo por Ele. Deixa eu mencionar alguma coisa, rapidinho. Não é interessante como, frequentemente, nas histórias no Evangelho de João, você vê que os discípulos eles estão distraídos, saíram pela tangente. Certamente o capítulo 21 é uma dessas instâncias. Pensa nisso. O Senhor tinha chamado Pedro 3 anos atrás, mais ou menos. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E eles largaram a rede e seguiram o Senhor. Mas você chega no capítulo 21 e o Pedro fala, eu vou pescar. E aí acontece tudo que nós lemos nesse último sinal, aliás, tão maravilhoso. Noite inteira pescando, pegaram nada, zero. Irmãos, é o Senhor Jesus que toma a iniciativa da história toda. Quando você acha aqueles discípulos desencorajados, distraídos, voltando a algo que eles já tinham ficado para trás, mas alguma coisa não está, algum desencorajamento, é o Senhor Jesus que toma a iniciativa. É Ele que se manifesta uma vez mais. E quando Ele se manifesta, antes de Ele te perguntar, você me ama? Ele vai te oferecer uma refeição. Eu sinto, irmãos, que quando o Senhor ofereceu essa refeição, eu acho que o Pedro deve ter lembrado dessas declarações que estão no mesmo Evangelho de João. Eu sou o pão da vida. É quase como se o Senhor, antes de te perguntar, você me ama? E nós sabemos que o amor do Pedro, ele sabe disso também. Mas o Senhor, Ele vai te dizer também, vinde, comei. Ele se oferece a você uma vez mais. Aí Ele te pergunta, você me ama mais do que isto?
do que estes. Irmãos, nós temos falado nesses dias do Senhor Jesus como centro de todas as coisas, como aquele em quem reside toda a plenitude. Mas o versículo que é talvez a base no meu coração para o meu compartilhar, ele tem dois lados, porque todos nós temos recebido, por um lado, da sua plenitude, por outro lado, graça sobre graça. Esse é o nosso Senhor. Esse é o seu chamamento para você e para mim. Que nós o experimentemos em vida. Que nós o amemos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Senhor, te agradecemos de fato por teu amor, agradecemos por, de fato, esse é um amor que não nos larga nunca. E te adoramos, Senhor, por isso. Confessamos que nós não somos diferentes do nosso irmão Pedro, Senhor. Frequentemente nos vemos distraídos, Senhor. E, no entanto, te agradecemos por tua iniciativa, por teu amor, Senhor, por nos chamar. Oramos, Senhor, que por sua graça e misericórdia, esse amor do Senhor possa criar essa resposta em nosso coração. Que possamos aprender, Senhor, o que significa, Senhor, a fé que atua pelo amor, Senhor. Nos conduza dessa forma para a tua glória. Nós oramos no teu nome precioso. Amém.